Palavra do Senhor Deus, no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 13. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebia da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobiçemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio tudo isso nos sobreveio como figuras, e estão escritos para aviso nosso, para quem já não são chegados, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Amém. Louvado seja Deus. Não devemos tentar a Cristo como alguns dos israelitas o tentaram, né? Isso é um pedido para no dia de hoje, Cristo não ser tentado por nós cristãos, como os israelitas tentaram a Deus no deserto, né? Com a idolatria deles, e prostituíram nas suas idolatrias, e levantaram e folgaram. Eles se folgaram no deserto. Após outros deuses, os quais Deus já tinha tirado eles das mãos dos deuses do Egito, né? Mas no deserto, mesmo estivendo esse bom tratamento de Deus ali juntamente com Moisés, eles foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebia da pedra espiritual que os seguia. E a Bíblia diz que a pedra era Cristo. Mas com tudo isto, este povo se levantou e se folgou. Eles se levantaram e se folgaram diante de Deus, servindo os deuses, a idolatria e a prostituição.
e perecera no deserto por causa da sua desobediência. A Bíblia diz, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais tiveram todos debaixo da nuvem. Né? Isso é a Bíblia que diz. O Paulo escrevendo aqui que para que alguém não ignorasse que os nossos pais eram aqueles que saíram do Egito com Moisés, né? Eles estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebia da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, escreveu esta palavra, advertindo o povo da sua época, e que serve também como advertência para nós nos dias de hoje, que estamos em Cristo Jesus, esperando pela salvação. A Bíblia está advertir este povo lá nos dias anteriores, nos dias de Paulo, no início da igreja, mas esta mesma palavra continua nos advertindo a nós no dia de hoje, né? Mas a Bíblia diz: Deus não se agradou da maior parte deles. Deus não agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E diz a Bíblia que essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, para que nós não tenhamos cobiça pelas coisas más deste mundo, como eles cobiçaram. Não vos façais, ele está avisando, advertindo lá a igreja dos dias de Cristo, depois de Cristo, recente. A recém-igreja nascida. E hoje que é a igreja colhedora, que já está em colheita, e com muitas colheitas, não é mais uma igreja recém-nascida de semeadura, é uma igreja de colheita hoje. Uma igreja bem diferente, de olhos abertos, adulta, uma igreja já criada. Mas esta mesma palavra vem nos advertindo. E essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras. Deus pedindo através do apóstolo. E Deus pedindo através da voz do Espírito Santo nos dias de hoje também. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. O povo. Que Deus nos adverte também hoje, para nós não fazermos também desta mesma maneira, né? A levantar e a sentar e comer e a beber-se e folgar. Deus não quer também que a igreja de hoje faça da mesma maneira dos nossos pais, dos anteriores antes de nós, no dia do início da igreja. E não esse povo de Moisés fizeram tudo isso. E Paulo está advertindo a igreja da era dele, recém-nascida, depois de Cristo. E Deus continua nos avisando para a igreja de colheita de hoje, que está em colheita, não está mais em semeadura, ou cultivando a terra, ou limpando a terra, mas é uma igreja que já tem frutos no celeiro, já tem celeiros transbordantes, de geração em geração. Se passaram lá até aqui 2000 anos, e poucos já. Aquele tempo que Paulo estava advertindo o seu povo, comparando os dias de Moisés, o que o povo de Moisés tinha feito lá no passado,
pedindo para aquele povo do dia dele não fizer a mesma coisa que o povo do dia de Moisés fizera. E Deus continua pensando em nós, nos defendendo da idolatria, da desobediência, de todo tipo de rebeldia. E não nos prostituamos, ele fala, pedindo para a igreja, como alguns deles fizeram e caíram no dia 23.000. Nos dias de Moisés, depois de Moisés ter tirado aquele povo do deserto, apesar dos grandes sinais de Deus, não foi o suficiente para este povo tomar uma posição. E eles ainda se levantaram e se prostituíram com os deuses estranhos, a ponto de cair num dia 23.000 por causa dos pecados que eles cometeram. E Paulo estava advertindo o povo depois de Cristo, da ascensão de Cristo, da mesma maneira, para que eles não caíssem no mesmo risco, nas mesmas obras dos israelitas, né? E Deus continua nos advertindo também, para que nós não venhamos cair também e ser igual aos israelitas, né? E não murmureis, pedindo para não murmurar, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. A murmuração diante de Deus faz com que o homem se desliga de Deus, pede a presença do Espírito Santo. E quem pede a presença do Espírito Santo volta ao seu estado de velha criatura, a morrer espiritualmente. E se chegar o dia do sono, sem o Espírito Santo de Deus, e sem dúvida alguma que iremos perecer novamente após o juízo, nas fornalhas ardentes, lançado por Deus. Deus nos lança, se não tivermos cuidado no dia de hoje. E ele diz aqui, ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, né? É um aviso que Deus nos avisa, para a gente não fizer o mesmo, fizermos o mesmo, né? Para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, uma advertência. Olhe que não caia. Não veis sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Louvado seja Deus. Esta é a palavra de Deus nesta noite, que o Senhor Deus está falando no meu coração, que eu sinto no meu coração de transmitir esta palavra para a igreja de hoje, para as pessoas que foram alcançadas por esta palavra, que o Senhor Deus nos dará o escape e que não virá sobre nós tentação alguma senão humana, né? Não vem outra coisa diferente disso aí, né? Mas fiel é Deus que vos ou nos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também para todos nós o escape, para que a possais suportar. Louvado seja Deus. Esta é a palavra linda do Senhor Deus, o Deus de Abraão. E aqui eu vou estar finalizando esta mensagem, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos, desde agora para todos sempre, e assim seja. Amém.